Bom dia, seres despertos! Vamos falar sobre o que é a codependência e compartilharei aqui com você um pouco da minha experiência dentro desse comportamento que é aí avassalador e que, quando vivenciado de uma forma desequilibrada, nos faz experimentar de situações negativas, de sentimentos e emoções negativas. A codependência é nada mais, nada menos que um comportamento que nós desenvolvemos ao longo da vida. Quando eu falo muito aqui com vocês do comportamento, pode ser algo aprendido, desde muito cedo. Por quê? Por um lugar que você ocupou dentro do seu núcleo familiar, que é um lugar o qual às vezes você não deveria ocupar e você ali ocupou durante muitos anos, ou seja, numa troca de papel, perdeu um ente dentro desse núcleo familiar, um pai, e um homem, por exemplo, ele pode inconscientemente, os outros seres ali da família, os outros integrantes da família, podem ter de forma inconsciente colocado esse outro homem nesse lugar do pai. E a mesma coisa pode acontecer com a mãe, a mesma coisa pode acontecer com uma irmã, ou até mesmo nas relações de trabalho, quando o codependente assume um controle muito forte. Isso pode levar essa pessoa a cometer algum tipo de assédio em detrimento dos outros funcionários, dentro mesmo de um relacionamento afetivo, onde nós vamos ter a figura do dependente emocional e do codependente, que é a pessoa ali que vai assumir o controle. Como que esse comportamento se aflora? Esse comportamento pode vir a aflorar por vários viés, por vários motivos. Seja pelo excesso em determinado momento que essa pessoa viveu, ou seja pela falta em determinado momento que essa pessoa viveu. Vamos aqui trabalhar com o exemplo do excesso, às vezes. Essa pessoa teve tudo muito proporcionado. Essa pessoa não conseguiu ali ser quem ela mesma deveria ser, devido às várias coisas que ela pôde durante a vida vivenciar, porque ela teve um excesso. Aquilo a impediu de experimentar um pouco do seu ser. Como essa pessoa não sabe lidar com as próprias emoções, com as suas questões, porque ela estava ao longo da sua vida ocupada com o excesso, com tudo que lhe foi ofertado, então essa pessoa quer ter o controle de tudo estar sempre muito bem, do jeito que ela quer. Afinal, sempre foi tudo muito do jeito que ela quis que fosse, porque esse excesso em determinado momento foi vivenciado por ela e ela se condicionou, e nós estamos falando aqui agora de condicionamento neural, a sempre ter esse posicionamento. Isso fortaleceu cada vez mais o comportamento de codependência, que é olhando mais para os outros viés, para as outras vidas, se ocupando mais das outras questões do que ocupando ali os seus desejos, tá? Então isso pode ter acontecido porque ela, de uma forma automática, teve um excesso, uma oferta de grandes coisas na vida, e isso a impediu que ela tratasse ali das suas questões, tá? Quando se manifestava, por exemplo, algum tipo de questão em relação à dificuldade com a tristeza, com a frustração, como essa pessoa teve ali tudo em excesso ofertado, quando ela poderia trabalhar com esses sentimentos que se manifestavam, por exemplo, da frustração, ela não precisava encarar, porque ela, de uma forma camuflada, ela trabalhava esse sentimento negativo com o excesso, experimentando das outras coisas, porque como ela tem o controle, se agora eu tenho essa frustração para lidar, não, então agora eu vou comprar, por exemplo, se essa pessoa é uma pessoa que tem ali o acesso, uma facilidade financeira muito grande, não, então eu vou pro shopping, então eu vou comprar, ou então eu vou viajar, e ela desvia ali de ter que lidar com essa situação
de uma forma mais íntima. E esse comportamento de codependência, de ter o controle sobre tudo, vai sendo alimentado dia a dia. Pela falta, nós podemos falar, e vou trazer aqui um exemplo, do lugar, tá? Que eu acabei de falar anteriormente. Se essa pessoa teve ali uma perda muito cedo no núcleo familiar, inconscientemente os outros membros colocaram essa pessoa que ali não tinha um posicionamento, não tinha uma força do seu eu para se posicionar ali como ela, de identidade própria, eu sou eu, essa pessoa aos poucos foi tomando lugar. Então vamos colocar aqui uma situação em que tivemos uma perda da mãe logo muito cedo e temos uma figura de uma irmã mais velha que vivencia com irmãos, com irmãs. E inconscientemente esses outros membros da família vão posicionando essa irmã mais velha para o lugar da mãe, assumindo, fazendo com que ela assuma ali uma responsabilidade que a princípio não seria dela, né? A princípio a responsabilidade seria de uma irmã mais velha para ajudar hora ou outra ali com os outros irmãos. Mas com a perda dessa mãe, essa irmã mais velha assume um lugar ali agora que nós podemos falar que é um lugar que ela assumiu da mãe, assumindo assim aquele nível de responsabilidade. Isso também faz com que ela alimente o comportamento de codependência, porque ela assume um lugar ali de controle, um lugar onde ela agora tem que tomar conta das irmãs, às vezes do ex-companheiro, né, do pai, que pode ser o ex-companheiro da mãe, né? Ela assume ali o lugar de tomar conta desses irmãos, de tomar conta das irmãs, de tomar conta das questões da casa. E tudo isso faz com que ela não lide primeiramente com as suas questões de quem realmente ela é, porque vem ali um momento de angústia, de frustração, de lidar ali com as questões, às vezes, de um relacionamento afetivo dela mesma, ou de uma questão que apareça ali dela com a escola. Mas antes disso, ela tem outra coisa para preocupar. Ela tem o núcleo familiar, que ficou em eminência quando a mãe se foi e quando todos, de forma inconsciente, a colocaram naquele lugar. Então, sempre que ela poderia experimentar do seu ser, experimentar das suas questões mais profundas, ela tinha essa ocupação, ela tinha outras responsabilidades, ela assumiu outros controles. Então ela sempre esteve ocupada com outras coisas. E isso causa muita angústia, isso causa frustração, porque a pessoa, né, ela quer ali reger a vida dos irmãos da forma como ela acredita que vai ser a melhor forma. Afinal de contas, ela tomou conta do lugar da mãe, então ela se sente responsável para que os irmãos sejam bem-sucedidos, as irmãs sejam bem-sucedidas, para que o pai tenha sucesso, para que tudo da casa ali ocorra da melhor forma, como se fosse a mãe que estivesse fazendo. Então, esse comportamento de codependência também foi alimentado ali de forma condicionada. Dia após dia, essa pessoa deixa de viver o seu eu, deixa de experimentar as suas questões em prol dos outros. Então, quando eu trago o condicionamento da codependência, eu trago exatamente isso. Esse experimento um pouco de ser manipulado por uma situação, mas ao mesmo tempo você manipula para ter as coisas acontecendo ali da sua forma. Porque você aprendeu, você fortaleceu dia após dia esse condicionamento de assumir o controle de que nada saia da forma como você almeja. Tudo tem que ser muito do seu jeito. Você quer que as pessoas, que a funcionalidade do lugar, do trabalho, aconteça como você aprendeu que fosse. E eu vou trazer aqui agora uma situação que eu vivenciei por anos, que fortalecia dia após dia esse comportamento de codependência.
A minha mãe era uma codependente do meu irmão. E quando eu via a minha mãe numa situação, às vezes, de risco de vida, numa situação de violência doméstica, eu queria salvar a minha mãe, porque eu estava próxima dela. Entende que eu também ocupei um lugar que não era o qual eu deveria ocupar? Muito cedo eu queria garantir a segurança da minha mãe. Isso foi me trazendo uma sensação de que eu deveria ter o controle, de que eu poderia, às vezes, até fazer as escolhas no lugar da minha mãe. E eu sempre quis fazer esse movimento de controle, esse movimento de garantir a segurança, de garantir o melhor, porque me trazia muito sofrimento lidar com aquelas questões de violência dentro de casa, aquelas questões de muito conturbação psicológica, mental. Então o movimento que eu fiz foi de condicionar ainda mais, buscar ter o controle, buscar ter uma saída, buscar não mais ver a minha mãe sofrendo, porque à medida que eu sofria e que eu não conseguia lidar com esse sofrimento, lembra quando eu falo da pessoa quando não sabe lidar com as suas questões de sentimentos negativos? Então, como eu não sabia lidar com aquilo, eu lidava de um jeito que eu aprendi, que foi da codependência, que foi assumir o controle, já que aquela situação me trazia um sofrimento muito grande, eu assumo o controle para tentar fazer com que não exista mais essa situação que me trazia muito sofrimento. Isso é a codependência, a gente assumir lugares que não são nossos. É nós assumirmos posicionamentos, nós assumirmos controles para que nós não experimentemos dessas situações negativas, dessas angústias, desses medos, dessas frustrações que nós não sabemos dar conta. Então nós assumimos toda uma situação para que elas não aconteçam, uma vez que nós não sabemos lidar. E ao longo do tempo, quando eu fui enxergando que esse comportamento não era bom para mim, e não era bom porque a minha mãe só iria abrir o olhar para aquela situação quando ela estivesse num contexto em que ela iria dar conta de olhar para a situação das próprias emoções, dos próprios sentimentos dela e falar que não era mais aquilo que ela gostaria de viver. Enquanto isso, eu poderia fazer o movimento que fosse, que eu não iria conseguir sanar essa minha angústia de ver aquele sofrimento alheio. Então, dia após dia eu fortaleci uma codependência que não dependia nem de mim, que era o que muito pelo contrário, me fazia ainda mais sofrer, já que eu não poderia estancar aquela angústia, aquele sofrimento que não adivinha de mim propriamente dito, mas sim de um comportamento de uma pessoa alheia, de uma outra pessoa. Então, poxa, ao longo da vida, de muitos anos de terapia, eu fui entendendo um pouco mais sobre a codependência e sabendo que eu poderia sim modificar aquilo, porque codependência tem tratamento. Todo comportamento que a gente se condicionar a ele pode ser ressignificado para a gente se condicionar de uma outra forma. Então, quando eu vi que aquilo me gerava uma angústia muito grande, e às vezes eu fazia questionamentos, né? De por que minha mãe não tomava uma certa atitude, um certo posicionamento, é porque ela não dava conta. E aquele não dar conta dela me causava um outro sofrimento, que eu queria salvar ela. Então entende que o salvamento aí tinha que ser uma ajuda, porque tinha que ser mão dupla. Mas a salvação é uma mão única. O movimento só acontecia por minha parte, porque a minha mãe não dava conta de fazer o movimento dela. Então, o que eu preciso que vocês entendam, que eu trago para vocês como história, para vocês abrirem um pouco a mente sobre isso, é que a codependência, ela pode sim ter um outro nível, ela não precisa, todos nós temos um nível de codependência. Mas essa angústia, esse medo que a gente alimenta, tudo isso não precisa ter uma grande proporção. Porque a codependência, ela só é prejudicial quando nós vivemos ela nos extremos. Que é esse a ponto de você querer salvar o outro, quando o outro não faz um movimento de que ele quer ser salvo. Então, esse movimento da codependência, gente, como que eu tô pensando em algo
para o outro, sendo que o outro não está pensando e nem fazendo um movimento para aquilo acontecer. Então você sofre com isso também. E ao invés disso, eu convido vocês a gente pensar um pouco, né? Após anos, após uma jornada, uma trajetória de muita terapia, de muito esclarecimento que demorou muito na minha vida, mas que me trouxe esse esclarecimento e esse alívio, porque é muito bom você dar conta das suas questões, por mais dolorosas, negativas que elas sejam. É bom quando você olha e você sabe lidar com elas. Você sabe qual movimento você vai fazer para que elas não tomem conta, para que elas não assumam o controle por você. E falar sobre a codependência é exatamente isso, é a gente inspirar e expirar num movimento de se auto-perguntar: eu tenho controle sobre isso? E se a resposta for não, então você acalma, aceita até você clarear tudo na sua mente para que você veja para qual rumo você deve seguir. E eu espero que essa reflexão tenha contribuído em algo para vocês, para a gente falar um pouco o que é codependência, como que a gente alimenta a codependência. E se você quer saber mais sobre isso, se você deseja sofrer menos por esse comportamento, menos por esse controle que você deseja ter sobre a vida do outro, se você vive com um dependente químico, você alimenta muito isso na sua vida, porque você a todo custo não quer que ele alimente o vício dele, mas isso só vai mudar quando ele optar pelo tratamento. Se você vive num local de trabalho em que o trabalho em si, por si só, tem uma demanda muito grande na sua vida e você tem esse controle exacerbado, você não consegue viver as outras coisas da sua vida, porque o trabalho, as peculiaridades do trabalho, você sempre quer ter o controle sobre tudo e sobre todos, não respeita o lugar ali dos funcionários. Então, pense um pouco sobre isso. Se faça essa pergunta: eu tenho o controle disso? Te convido a essa reflexão.